qui vous parle ici. Aqui mesmo o pastor que fala Il y a conosco. des moments où je dis, Existe momentos que ele diz, non Seigneur, ele diz, não, je veux Deus, comprendre ceci. eu quero compreender Je isto. veux comprendre au-delà. Eu quero compreender por cima La disto. vie chrétienne, bien aimé, A vida cristiana, c'est meu amado, une vie des étapes. é uma vida de etapas. Amen, amen. Amém. Nous devons avancer avec le Seigneur. Nós temos que avançar com Nous devons Cristo. grandir avec le Temos que Seigneur. crescer com Pour Cristo. découvrir certaines choses. Para poder descobrir algumas coisas. Un enfant bien-aimé, Uma criança, meu un amado, bébé, um bebê, on donne que tu l'es. que dão simplesmente leite. Le jour où il va manger du pain, O dia que ele vai comer o pão, il va dire, ah, ele fala, ei, mes parents, ils me cachent quelque chose de os bon. meus pais me esconderam algo de bom. Vous verrez l'enfant, il ne veut plus prendre du lait. Você vai ver que a criança não quer mais tomar leite. Il veut toujours du pain là. Ele só quer comer o Parce pão. qu'il a découvert quelque Porque ele chose. vem de descobrir o Nous pão. devons découvrir des choses avec Nós Dieu. também temos que descobrir coisas com Deus. Amen, amen. Amém. Amen, amen. Amém. Nous devons renouveler notre Temos intelligence. que renovar a nossa inteligência. Comment renouveler l'intelligence? Como renovar a nossa inteligência? Pour renouveler notre intelligence, Para poder renovar a nossa inteligência, nous devons aimer l'instruction. nós temos que amar aprender. Nous devons aimer l'instruction. Nós temos que amar aprender. Écoutez ce que la Bible nous dit. Escuta o que a Bíblia nos diz. Proverbe chapitre 12, Provérbios capítulo 12, verset 1. versículo 1. Proverbe chapitre 12, verset 1. Nous vivons au nom du Seigneur. Amen. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Amen. Amen. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, celui qui aime l'instruction, aquele que gosta de ser instruído, a correção. oui, c'est l'instruction, Aquele que gosta de ser instruído, aime la connaissance. ele gosta de conhecer. Dans d'autres versions, Uma outra versão c'est correction, é correção et dans d'autres, c'est l'instruction. e outra é instrução. Amen, amen. Amém. Donc, celui qui aime l'instruction, Aquele que gosta de ser instruído, il aime la connaissance. ele gosta de conhecer. C'est-à-dire quoi? O que quer dizer? Bien aimé, l'intelligence A vient de la inteligência connaissance. vem do conhecimento. Ce que tu ne connais pas, O que você não conhece, tu ne le sauras pas. você não vai saber. Mais le jour que tu vas le connaître, Mas o dia que você vai tu conhecer, deviens intelligent. você vai se tornar inteligente. Alors, la Bible nous dit, Então a Bíblia nos diz, l'instruction a nous instrução donne la connaissance. nos dá o conhecimento. Écoutez la définition de l'instruction. Vamos escutar a definição da instrução. Instruction, c'est une action d'instruire, A instrução é uma ação de instruir, de donner des connaissances nouvelles. de dar conhecimentos novos. Donc, instruction veut dire Instruir quer dizer apprendre de nouvelles choses, aprender novas de coisas. ce qu'on ne connaissait pas. As coisas que não conhecíamos. Et chaque fois que nous prenons quelque chose qu'on ne connaissait pas, Então, todas as vezes que nós recebemos algo que não conhecíamos, cela renouvelle notre intelligence. isto renovela a nossa inteligência. Amen, amen. Amém. Amen, amen. Amém. L'instruction a plusieurs définitions. O tema da instrução tem várias definições. Mais la définition pour nous, Mas a nossa definição, par rapport à la contexte de ce que nous sommes en train de segundo parler, o que estamos a falar neste momento, c'est l'enseignement, é o ensinamento, c'est la formation. é a formação. Donc un enfant de Dieu Filho de Deus, doit aimer être enseigné, ele tem que amar a ser ensinado. doit aimer la formation. Ele tem que amar a ser formado. Bien aimé, je connais beaucoup de gens O pastor conhece muita gente qui ont le zèle de servir Dieu, que eles são fiéis a servir qui Deus, sont courageux. que são corajosos. Vous verrez quelqu'un qui fait la modération Você vê alguém que está moderando à cause de son zèle, por causa da sua fidelidade, de son amour avec Dieu. do seu amor por Deus. Vous sentez la personne vraiment
faire la modération. Você sente que a pessoa está moderando, Mais si baixando. vous le suivez très bien, Mas se você decidir muito bem, vous verrez que dans sa modération, e na sua magistração, il y a beaucoup d'erreurs. existem vários erros. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été instruit. Por quê? Porque ele não foi ensinado. Amen, amen. Amen. La vie est liée des principes. A vida está ligada de princípios. Tout ce que tu veux faire dans la vie, Tudo que você quer fazer na vida, il faut chercher le principe de base. tens que procurar os princípios de base. Il faut comprendre le principe de base. Tens que compreender os princípios de Il y a des base. choses que tu crois être difficiles. Existem coisas que te parecem ser Les difíceis. jours où tu auras le principe de cela, O dia que você vai ter o princípio da tu coisa, vas comprendre que c'est faisable. você vai compreender que é o que você pode fazer. Amen, amen. Amém. Alléluia. Amém. Nous devons aimer l'instruction. Nós temos que amar o conhecimento. Chercher la connaissance. Temos que procurar a ter o conhecimento. Chercher à comprendre les choses. Procurar a compreender as coisas. Vous êtes enfants de Dieu. Somos filhos de Deus. Vous devez comprendre qui est Dieu. Temos que compreender quem é Deus. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qui est Dieu. Mas existem pessoas também que não conseguem compreender quem é Deus. Et si tu n'arrives pas à comprendre le Dieu que tu sers ou bien que tu pries, E se tu não consegues conhecer o Deus que você ora, ça que sera você déjà serve, un blocage dans ta vie. isso vai ser bloco na sua vida. Voilà pourquoi la foi de plusieurs personnes Por isso, a fé de muita gente, n'est pas stable. elas não são estáveis. Parce qu'il y a des moments, tu crois, Porque às vezes você crê, mais devant une situation, esperando a situação, tu ne crois plus. você não crê mais. Tu dis non, mais où est Dieu? Você se diz onde é que está Deus. Pourquoi Dieu m'a laissé? Por que que Deus me deixou? Amen, amen. Nous Amém. devons grandir avec le Seigneur. Nós temos que crescer com Cristo. Nous devons chercher l'instruction. Temos que procurar a ser instruídos. La connaissance développe l'intelligence. O conhecimento desenvolve a Nous inteligência. devons développer notre Nós intelligence. temos que fazer crescer a nossa Non, inteligência. bien aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me Eu não sei comprend. se alguém está compreendendo. Il y a une intelligence innée. Existe uma inteligência que nós nascemos com Quand ele. l'enfant naît, Quando a criança il nasce, naît déjà avec une ele intelligence. nasce já com uma inteligência. Mais cette intelligence doit évoluer. Mas esta inteligência tem que evoluir. Vous verrez un enfant Você vê uma criança qui ne savait pas parler. que não sabia falar, Mais à un certain moment, il commence à dire papa. mas a um momento ele começa a falar papai. Cela veut dire que Isto quer il est dizer en train de que grandir ele está a intelligemment. crescer. Amen. Amém. Un enfant qui ne savait pas compter 1, 2, 3. Uma criança que não conseguia contar 1, 2, 3. Quand il va à l'école, E ele vai à escola, vous verrez, il vient, maman, ele vem il mamar. commence à compter 1, 2, Ele começa a 3, contar 1, 4. 2, 3, 4. Donc l'intelligence est en train d'évoluer. Então quer dizer que a sua inteligência está crescendo. Nous devons renouveler notre intelligence. Nós temos que renovar a nossa inteligência. Amen, amen. Amém. Amen, amen. Amém. Il y a certaines choses dans la vie, Existem certas coisas na nossa vida c'est nous-mêmes qui, comment je peux dire, il y a des complications dans nos vies. Existem algumas complicações nas nossas vidas. C'est nous-mêmes qui les compliquons. Nós mesmos temos complicado as Parce qu'il y a nossas vidas. certaines choses dans la Porque vie, existem algumas coisas na c'est une vida question de les comprendre. que são necessárias conhecer. Si tu les comprends, Se você tu compreender, sauras quoi faire. você vai saber o que fazer. Amen, amen. Amém. Et le jour où tu vas comprendre la chose, O dia que você vai compreender a coisa, cela veut dire que tu es devenu, tu as monté, tu as évolué dans ton intelligence. isso vai querer dizer que a tua inteligência cresceu. Puis les choses de Dieu demandent l'intelligence. Bem amado, as coisas de Deus pedem que possamos ser Et inteligentes. ici, je ne parle pas de l'intelligence de E l'école. aqui nós estamos a falar da inteligência da escola. Cela est important dans l'église. Ela é importante na igreja. Nous avons besoin de gens qui ont étudié. Precisamos de pessoas que estudaram também. Parce qu'il y a certaines choses administratives, ça demande l'intelligence Porque de também l'école. existem coisas administrativas que é necessário ter a inteligência Mais humana. celui qui n'a jamais été à l'école, Mas aquele que nunca foi à escola, cela ne t'empêche pas de faire de grandes isso choses. não te impede de fazer grandes coisas. Il y a de riches dans ce monde. Existem ricos neste Ils mundo. n'ont jamais été à l'école. Eles nunca foram à Mais escola. ils ont développé l'intelligence Mas spirituelle. eles desenvolveram a inteligência Ils ont espiritual. compris que Dieu donne Eles l'intelligence. compreenderam que Deus dá a Et ils inteligência. ont fait de grandes E choses. eles fizeram grandes coisas. Et pourquoi pas toi et E moi? por que não é tu e eu? Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Somos chamados a fazer grandes coisas. Un homme mûr,
O homem maturo ça se voit dans sa façon d'agir, dá-se conta da sua maneira de agir, dans sa façon de parler. da sua maneira de falar. On n'est pas mûr parce que je vécu 30 ans dans la vie chrétienne. A gente não é maduro porque fizemos 30 anos no cristianismo, desculpa. Moi, je vis des gens O pastor viu pessoas se convertir. que se convertiram, Une année après, ano depois ils commencent à prêcher. começaram a pregar, Ils commencent à modérer. começaram a maestrar. Vous dites, waouh! E vocês dizem, uau, Mais une année seulement dans la vie chrétienne. mas somente ano na vida Mais cristã. comment toi et moi, Mas como é que tu e eu, nous tapons la poitrine. nós estamos a se orgulhar? Ah, 30 ans du ministère. É o 30 anos de Moi, ministério. 5 ans dans la vie chrétienne. É os 5 anos da vida cristiana. Mais où est le fruit? Onde estão os frutos? Christ a dit, Cristo diz si vous demeurez en moi, que se vocês demorarem em mim, et moi je demeure en vous, e eu demero, permaneço em vós, vous allez produire des grands fruits. vocês vão Beaucoup de dar fruits. grandes frutos, muitos frutos. Où est nos fruits? Onde estão os nossos frutos? Ce n'est pas en parlant que les gens vão dire que réellement tu as beaucoup des années dans le christianisme. Não é falando que as pessoas vão falar que você está há muito C'est tempo par no rapport à cristianismo, ce que tu fais, mas é segundo as coisas que tu tens feito, ta façon de se comporter, a tua maneira de se ta comportar, façon d'agir. a tua maneira de C'est ce qui agir, détermine la maturité. é o que vai determinar a Un maturidade. homme mûr, O homem maduro, il ne s'engage pas dans l'aventure. ele não se entrega nas mentiras, Il ne prend pas de décisions émotionnelles. ele não toma decisão segundo a emoção. Un homme mûr, O homem maduro, il prend le temps de réfléchir ele toma tempo de par rapport pensar à la décision qu'il veut prendre. segundo a decisão que ele quer tomar. Parce que ce qui détermine notre demain, Porque o que vai determinar o nosso ce amanhã sont des décisions que nous prenons. são as decisões que nós tomamos hoje. Il y a certaines personnes dans la vie, Algumas pessoas na nossa vida, ils vivent dans les échecs. eles vivem Leur vie ne marche pas. Na derrota. na derrota, obrigado. Leur vie ne marche pas. A vida não dá certo C'est à cause de certaines décisions qu'ils ont prises il y a 5 ans, 10 ans passés. por causa de algumas decisões que eles tomaram 4, 5 Et anos atrás. aujourd'hui, tu vois que les démons, Hoje você tem visto os bien demônios. aimé, l'église doit être restaurée. Bem amada, a igreja tem que ser Nous restaurada. devons changer notre façon de prier. Temos que mudar a nossa maneira de orar. Nous devons arrêter toujours voir des démons, 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 Temos que démons. parar de ver os demônios em Un todos os enfant de lugares. Dieu mis, Uma criança de Deus les maduro, démons ne peuvent pas toucher sa vie. os demônios não podem tocar a sua Les vida. combats viendront, oui. Os combates vão vir. Les diables nous combattent chaque O jour. Satanás nos combate Mais todos os si tu es dias. mis dans la vie Mas se você chrétienne, tem maturidade na vida le diable cristã, ne peut pas toucher ta vie. Satanás não pode tocar Le a tua diable ne vida. peut pas toucher tes Ele affaires. não vai tocar os teus bens. Cessons toujours de voir les démons. Vamos parar de ver os demônios. Nous avons un peu de temps seulement pour adorer Dieu. Temos pequeno tempo para adorar Deus. Mais le reste, chassons, chassons. Mas Liez, liez. o resto é Qui peut lier vamos les juntar, démons? vamos juntar, vamos lhe amarrar. Quem pode amarrar um demônio? Qui a la capacité de lier un démon? Quem tem a capacidade de amarrar um demônio? Amen, amen. Amen. C'est la manque de maturité. É falta de Je vous maturidade. dis sincèrement la vérité. É a verdade. Ndeni nazokomi longola te. Nem que o pastor está se excluindo. Nazokomi tia pe na kati. Ele também se mete dentro. L'église ezosenga réforme. A igreja precisa de se reformar. Nous devons réformer l'église du Nós temos Seigneur. que reformar a igreja Parce de qu'il y a Cristo. beaucoup de choses que nous Porque faisons. tem muitas coisas que temos feito. Ce sont des choses primaires. São coisas primeiras. Beaucoup de nos prédications que nous Muitas das faisons. predicações que nos Vous pregamos. voyez quelqu'un, Alléluia. Você vê alguém, aleluia, Mais aleluia. c'est une prédication qui n'a pas de contenu. Mas é uma predicação que não tem conteúdo. Les formes, A forma. vous disiez, waouh, Você diz, uau, ah, notre pasteur, il prêche o bien. nosso pastor prega muito Est-ce que bem. Bampongo Bazaliawa? Bampongo Bazaliawa? É? Será que aqui tem águias? Nossa, ah, E a sala todo mundo, aleluia, aleluia. Alléluia. Levantam até os balés. Mais quand tu vas à la maison, Mas quando você vem em casa, est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que Bampongo Bazaliawa? e será que aqui tem águias? Você compreende? Donc c'est une prédication Uma predicação qui semble être bonne, que parece ser boa, mais qui n'a pas de fond. mas que não tem fundo. La prédication, bien aimée, A predicação, quand bem amado, tu quittes ici, quando você sai tu vas à la daqui, maison, você vem em tu
résultat. você vai ver o resultado. Donc nous devons réformer l'Église. Então nós temos que reformar a Il y a igreja. beaucoup de choses que nous faisons Tem muitas coisas que temos feito qui n'ont rien à voir avec Dieu. que não tem nada a ver com Cristo. Amen, amen. Amém. Cherchons la maturité. Vamos para ter a maturidade. Bien-aimés, le temps que nous vivons, Bem amado, os tempos que estamos a c'est viver le temps de la fin. são os tempos finais. Le temps de la fin, bien-aimés, Os tempos finais, meu amado. si nous ne sommes pas prudents, Se nós não somos prudentes, nous allons croire que nous sommes des chrétiens. vamos pensar que somos Nous cristãos, venons à l'église, viemos da mais igreja, en réalité, mas em nous realidade sommes déjà dehors. nós estamos fora de Cristo. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Porque tem muita coisa que é feita Au nom hoje de em Jésus-Christ, nome de Cristo, mais Jésus n'est pas là. mas Jesus não está lá. C'est à toi et moi, mon frère, É para ti e eu, bem amado, d'avoir le discernement. de ter o discernamento. L'intelligence, c'est la capacité de discerner. A inteligência é a capacidade de discernar. Est-ce que ça vient de Dieu? Será que isto vem de Deus? Est-ce que ça vraiment c'est Dieu? Será que isto é realmente Deus? Sinon, bien aimé, Se não, bem dans amado, le dernier jour, nos últimos dias, malgré tout ce que nous faisons ici, mesmo tendo feito tudo o que nós fizemos, Christ nous dira, Cristo vai dizer: je ne te connais point. eu não te conheço. Seigneur, Senhor, j'étais donateur dans l'église. eu dava dons da Moi, igreja, je modérais. eu maestrava, Moi, je prêchais. eu pregava, J'étais archibishop. eu era archbishop, J'étais je ne sais pas qui. eu era isto e aquilo. Mais Dieu te dit, E Deus te dirá: je ne te connais pas. eu não te conheço. Bien aimé, tout ce que nous devons faire E amado, tudo que nós temos que fazer, doit être selon la parole de Dieu. ela tem que ser segundo a palavra de La Deus. Bible nous dit, A Bíblia nos diz: ne soyez pas conformés au siècle présent. não vos contentem do século presente. Ne soyez pas adaptés au siècle présent. Não se adaptem com o século presente. Cela veut dire, bien aimé, le christianisme ne doit pas s'adapter à ce qui se passe Quer aujourd'hui. dizer que a vida de cristão não pode se adaptar com o que acontece Mais hoje. ce que nous devons chercher, Mas o que nós temos que procurar c'est être transformés é de ser transformados par le renouvellement de notre intelligence. pela renovação da nossa inteligência. Si nous sommes renouvelés Se nós dans formos notre intelligence, renuvelados na nous nossa serons inteligência, transformés. então nós vamos nos Et transformar. si nous sommes E se transformés, nós formos nous allons transformados, faire la volonté de Dieu. vamos fazer a Et vontade si de nous Deus. faisons la volonté de Se nós Dieu, fizermos a vontade de cela Deus, sera bon et agréable, parfait aux yeux de Dieu. isto vai ser bom e agradável aos olhos de Deus. Amen, amen. Bis, hein? Amém. Être. Si nous sommes renouvelés dans notre Se intelligence, nós formos renovados na nossa nous inteligência, serons transformés. nós vamos nos tornar Cela veut transformados. dire que nous n'allons pas faire des choses comme l'habitude, Não vamos fazer, quer dizer que não vamos fazer as coisas como de hábito, mais nous allons faire des choses par rapport à la manière dont nous sommes transformés. mas vamos fazer as coisas segundo que nós fomos transformados. Et si nous sommes transformés, Então, se formos transformados, cela veut dire que nous allons connaître la volonté de Dieu. então quer dizer que vamos conhecer a Et vontade de nous allons Deus. faire la volonté de E Dieu. vamos fazer a vontade de Et tout Deus. celui qui fait la volonté de E Dieu, todo aquele que faz a vontade de Deus, il est agréable aux yeux de Dieu. ele é agradável aos Il olhos de fait quelque Deus. chose de parfait aux yeux de Dieu. Ele faz algo de perfeito nos olhos C'est de ce que Deus. Dieu veut de nous. É o que Deus quer de nós. Ce n'est pas faire des choses comme nous voulons, Não é fazer as coisas como nós mais queremos, faire des choses selon sa volonté. mas fazer as coisas segundo a sua C'est vontade. ainsi que nous serons agréables aux yeux de E Dieu. a partir daquele momento vamos ser agradáveis aos olhos de Deus. Amen, amen. Amém. Que Dieu nous Que bénisse. Deus nos abençoe. Aujourd'hui, nous avons parlé Hoje falamos d'un fondement de uma fundação pour avoir la maturité spirituelle. para poder atingir a maturidade espiritual. Et nous allons continuer. E vamos continuar Le dimanche prochain, domingo próximo. nous allons parler d'un autre fondement. Vamos falar de uma outra fundação. Amen, amen. Amém. Bien aimé, le souci, c'est que nous grandissons dans le Seigneur. Bem amado, o desejo é que nós possamos crescer na palavra de Deus. Bien aimé, dans une église, Bem amado, numa igreja, n'attendez pas toujours votre pasteur de faire de bonnes choses. não espere sempre que o teu pastor possa fazer boas coisas. À travers toi, tu peux aussi amener un changement dans l'église. Tu também podes fazer uma mudança na igreja. Amenons des idées
dignes de son nom. Vamos dar ideias dignas do seu nome. Une idée où le pasteur peut dire, waouh, Uma ideia que o pastor possa dizer: ça vraiment c'est biblique. isto é realmente Si nous les mettons en pratique, nós notre metemos église em va changer. prática, a nossa igreja vai mudar. Amen, amen. Amém. Et j'aimerais nous encourager. E eu gostaria de encorajar-vos. C'est quelque chose que je voulais dire au commencement que j'ai oublié. É algo que o pastor queria dizer no princípio que ele esqueceu. Notre attitude A nossa atitude détermine determina ce que nous voulons être. o que nós queremos ser. Notre pensée O nosso pensamento détermine notre lendemain. determina o nosso amanhã. Notre façon de voir les choses A nossa maneira de ver as coisas détermine notre lendemain. determina o nosso amanhã. Amen, amen. Amém. Je veux que chacun de nous Eu espero que cada de nós ait une façon de voir cette église. tenha uma maneira de ver esta igreja. Une façon spirituelle Uma maneira espiritual de cette église. desta igreja. Afin que cette église puisse aller de l'avant. Para que esta igreja possa ir em diante. Et je demande aux frères et E sœurs, pedimos aos irmãos e às irmãs, en commençant par des anciens et des diacres, começando pelos anciãos, diáconos, ne choisissez pas là où vous voulez vous asseoir. não escolhem onde vocês querem sentar. Amen, amen. Amém. Ne choisissez pas là où vous voulez s'asseoir. Não escolhem onde vocês querem sentar. Nous devons occuper le premier banc. Vocês têm que sentar-se no primeiro lugar. Et je demande à tous les frères et sœurs, E peço a todos os irmãos e même as irmãs, si tu n'as pas une fonction dans l'église, mesmo se você não tem uma função da igreja, cela ne t'empêche pas de s'asseoir ici devant. isso não te impede de se sentar à frente. Bien-aimé, ça donne un aspect, si quelqu'un vient, Isso dá um aspecto quando a pessoa vem, il dira cette église n'est pas organisée. ele vai pensar que essa igreja não é S'il faut organizada. chacun s'asseoir là où il veut, Quando ele vê que cada se assenta onde ele quer sentar, nous laissons le premier banc deixamos o primeiro banco pour occuper derrière. para encher atrás, Ce n'est pas digne não é digno à ceux qui veulent faire cette église grande. para aquele que quer que essa igreja se torne grande. Même si vous êtes venu en retard, Mesmo se você chegou atrasado, si cela n'est pas volontaire, se isso não foi voluntário, c'est une raison qui a fait que vous venez en retard. algo aconteceu que você possa chegar Cela atrasado. ne vous empêche pas d'occuper le premier Isso banc. não pode te impedir de sentar no primeiro lugar. Amen, amen. Amém. Nous voulons bâtir une église forte et puissante. Nós queremos construir uma igreja forte e poderosa. Commençons à changer notre mentalité, Então notre vamos façon de começar voir a les mudar a choses. nossa mentalidade, a nossa maneira de ver as coisas. C'est ton église. É a tua igreja. Engage-toi à mener un changement dans l'église. Entrega-te para que você possa trazer a mudança na igreja. Amen, amen. Amém. Que Dieu nous Que bénisse. Deus nos abençoe. Aleluia. Nous allons nous lever dans la présence de Vamos Dieu. levantar na